Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Nós somos os únicos que têm independência para denunciar e pedir prisão de todos aqueles que estão sendo investigados no Banco Master. E eu preciso dizer para vocês que isso dá um alívio de espírito, de alma, poder falar de cada um. Se tem um grupo político, se tem um movimento que não vai estar na privada, morrendo de medo no dia da delação do Vorcaro, quando sair nome a nome na televisão, este grupo não será. Para quem já sentiu, para quem sentia orgasmos, quando tinha as delações na época da Lava Jato, assim, eu nem vou dizer o que você vai ter, você que é do Movimento Brasil Livre vai ter, quando começarem a surgir as delações do Vorcaro. E pode ter certeza, como o Kim comentou aqui, assim, vai ter muita gente que, assim, que não vai sair da privada. O Movimento Brasil Livre, pelo contrário. Eu me comprometo pessoalmente com cada um de vocês que do meu bolso eu vou pagar um churrasco no dia da delação do Vorcaro. Kim, cumpra essa promessa. Quando o Vorcaro delatar, eu não quero carne de churrasquinho de gato. No mínimo tem que ser picanha pra cima. Tá bom, Kim? Picanha pra cima. Você vai ter que tirar o escorpião do bolso pra cumprir essa promessa, Kim. No dia da delação do Vorcaro, a gente vai colocar um telão e a gente vai assistir nome a nome cada um dos delatados. Seja petista, seja bolsonarista, seja do Centrão, seja do Supremo Tribunal Federal. E aqui, eu digo mais uma vez e repito o recado dado para o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos continuar até o final. A primeira manifestação que a gente fez foi a menor de todas, em frente ao Banco Master. Desde aquela manifestação, as manifestações só cresceram. E eu já vi esse filme uma vez. Eu já vi esse filme no impeachment da Dilma. Eu já vi o mesmo filme das pessoas dizendo que não ia acontecer nada, da imprensa nos colocando em descrédito, da classe política estabelecida nos colocando em descrédito, de ninguém nem acreditando e muitos nem querendo que nada acontecesse. E a gente empurrou a classe política ladeira acima na época do impeachment. A gente empurrou a Procuradoria-Geral da República ladeira acima na época do impeachment, porque no que dependesse das instituições não aconteceria nada. Foi a nossa... Nada acontece até que alguma coisa acontece. Tenho isso em mente porque, assim, por vezes, a gente sempre ouve de que as coisas não acontecem, não vira nada. Assim, e é verdade. Nada acontece até que acontece. Aí, quando acontece, vocês sabem o que acontece? As pessoas falam, nossa, assim, ninguém sabia. Nossa, como queria prever? Que nem, por exemplo, em 2018 também. O pessoal falava de que, não, de que a máquina ia vencer a eleição, de que, você vai precisar de milhões de fundo partidário, né? De que a internet não tá com nada. Aí depois que passou a eleição, a mídia já chegou e falou: a internet definiu as eleições, como a internet definiu as eleições de 2018. Aprenda como usar a internet para ganhar uma eleição. Foi isso. Nada acontece até que acontece. Foi o nosso trabalho, foi o nosso sangue, suor e lágrimas que fez com que o impeachment da Dilma acontecesse. Só que o impeachment foi sequestrado por um impostor, foi sequestrado por um traidor, foi sequestrado por um apedeuta. E hoje nós temos a oportunidade, e hoje nós temos a independência, e hoje nós temos a coerência para substituir este sujeito que diz representar a direita. Eu lia essa semana que os senadores de, aspas, oposição, fizeram uma negociação com o Davi Alcolumbre para que ele paute na semana que vem a UPL da dosimetria, que você veja, o nível de covardia, de incompetência é tão grande que eles já até desistiram de querer provar a inocência ou querer a soltura do seu líder máximo, o Bolsonaro. Agora, veja só, eles pedem para que ele vá para a prisão domiciliar, que veja, tanto o Renan como nós já dissemos, olha, com seus problemas de saúde, pode ir para a prisão domiciliar, mas vocês imaginem a situação de joelhos, humilhados que eles estão, a ponto de do seu líder máximo nem pedir a sua libertação, porque a prisão é injusta, mas só de pedir a sua prisão domiciliar. Então, eles negociaram para votar o PL da dosimetria em troca de duas coisas. Primeiro... Eu quero mostrar aqui para vocês aqui, né, assim, eu demorei um pouco para achar essa foto, mas essa foto é muito emblemática sobre a nulidade que foi Jair Messias Bolsonaro na época do impeachment da Dilma. O pessoal, às vezes, costuma usar essa foto para atacar o Movimento Brasil Livre,
né? Mas olhe bem nessa foto aqui. Quem estava junto com o Eduardo Cunha aqui? O Kim e o Bolsonaro, o bolsonarismo. O que era nessa época? Papagaio de pirata só. É uma foto muito emblemática, assim, nessa época o Bolsonaro, o que era o Bolsonaro em 2016? Um papagaio de piratas do Movimento Brasil Livre. Só isso, só. Era papagaio nosso do PSDB. Assim, com certeza, viu, tio? E ele era tão papagaio do PSDB aqui, ó, que essa notícia aqui, ó, assim, é só para quem tem memória. Isso aqui. Para quem tem memória e não esquece das coisas, com certeza vai se lembrar disso daqui, que eu vou até fazer questão de ajustar aqui, para ficar bem nítido para vocês aqui, ó. Se eu não for candidato, quero ser vice de Aécio, diz Jair Bolsonaro. Esse é o cara que hoje, assim, alguns bolsonaristas nos atacam, por exemplo, dizendo que o MBL é um novo PSDB, não sei o quê. Mas nunca que o Movimento Brasil Livre se sujeitou a uma humilhação tamanha para tentar ser vice de alguém do PSDB. Vocês já viram isso acontecendo? Eu acho que, com toda certeza absoluta, não. De deixar passar a indicação do Jorge Messias. Olha, vocês me desculpem. Jamais, isso eu faço um compromisso para vocês, jamais um senador do Movimento Brasil Livre, um senador da missão, vai negociar a indicação de um ministro do Supremo em troca de qualquer projeto que seja, nenhum, nem que seja... Nem que eu esteja preso e esteja em pauta no Congresso a minha libertação, nem nesse caso. E digo mais, se um senador da missão algum dia fizer isso, eu pessoalmente... Isso eu vou fazer questão de mostrar para vocês aqui, ó. O encontro de Flávio Bolsonaro com o Messias em um escritório em Brasília. Isso é o que nos diferencia também do bolsonarismo. Me digam aqui nos comentários aqui, alguém na missão faria um jantar com o Jorge Messias, que naquela época, 2016, era o office boy da Dilma, que entregou para o Lula aquele documento do termo de posse ali, para o Lula, assumiu o Ministério da Casa Civil para tentar se livrar, ele ganhar foro privilegiado e se livrar das investigações da Lava Jato, naquela época. Imagine essa pessoa, chega no ano de 2026, é nomeado para ser vice, quer dizer, para ser vice não, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí qual que é a postura que a tal da oposição tem? É lutar contra a indicação do Messias? É denunciá-la? Não. É participar de um jantar asqueroso, de um jantar para acertar um acordo para que a tal da oposição coloque um sujeito com esse histórico para estar na Suprema Corte. Então, assim, o Bolsonaro, se isso é oposição em algum lugar do mundo, me digam. Porque aqui no Brasil eu tenho certeza absoluta que não deveria ser. Pessoalmente vou expulsá-lo. Eu pessoalmente vou expulsá-lo. Agora, a outra negociação é de não pautar a CPI do Banco Master. E eles fizeram um acordo, diz a imprensa, para sequer se manifestarem na sessão do Congresso Nacional, cobrando da postura ilegal e inconstitucional de Davi Alcolumbre de não pautar. E eu garanto para vocês, nesta semana vai ter sim uma voz fazendo questão de ordem e exigindo a CPI do Banco Master. Eu estarei nesta sessão do Congresso. E eu reforço. Essa é a diferença de votar, de termos alguém da missão e deputado bolsonarista. O Kim já deixou bem claro o que ele vai fazer para tentar frear, para tentar melar esse acordo que foi feito para colocar o Messias no STF. E eu pergunto para vocês aqui, vai ter alguém do bolsonarismo que vai tentar fazer isso? Não, não mesmo.